Om Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê. Bem-vindo ao Beleza do Gita. Antes de nós iniciarmos o texto do Gita, Marcelo e pessoal aí todo, eu vou responder uma pergunta, né, que me enviaram, né, é uma questão interessante. Eu pedi permissão a essa pessoa que não está entre nós aqui hoje, mas a pessoa me autorizou a abordar esta questão, porque se eu escrevesse ia demorar um tempão e é difícil, né? E publicar neste nosso satsang. A pessoa vai ter oportunidade de ver, então, mais tarde, tá? Então, ela diz simplesmente assim, primeiro ela se apresenta, né? É uma pessoa nova, diz que está estudando Vedanta já há algum tempo, né? E queria se apresentar. Aí se apresentou um pouco da sua história de vida, né? Ela diz que os meus pais faleceram 26 anos atrás, né? Nós éramos 5 irmãos, aí depois o meu irmão mais velho faleceu, e mais tarde a minha irmã faleceu de câncer também. Então agora nós ficamos em 3, né? Então, começa já por aí, né? Então, os pais faleceram muito tempo atrás, eram 5 irmãos, os irmãos, o mais velho faleceu, depois a irmã faleceu, e agora permanecem 3 dos 5 filhos, né? E sempre muito difícil, com muitos conflitos, porque esses 3 filhos, eles não se dão bem, eles não se combinam, né? Eu, por exemplo, moro sozinho e eu vou visitar eles muito de vez em quando, né? Então, a vida em geral, a experiência humana é cheia, né? Repleta de dificuldades, de dores, né? Desse tipo de drama, né? Então, tem pessoas que perdem os pais, ficam órfãos, têm que trabalhar, como meu pai, na idade de 12, 13 anos, teve que trabalhar, né? Porque perdeu o pai, a única fonte de subsistência. Então, a vida, né? A experiência humana é repleta de dramas, né? Eu vivi os meus dramas e eu acredito que todos nós, né, passamos por dramas, por dores, por momentos né, de dificuldade, né, de emocional, né? Então, isso é normal, não existe nada de diverso em tudo isso, né? Raramente se encontra um indivíduo que não passa por dores profundas durante a vida, né? Neste caso, é a dor de perder os pais, sim. Depois, a dor de perder 2 irmãos, sim. E a dificuldade, né, de convivência entre os 3 irmãos que sobraram, sem falar que agora essa pessoa me diz sobre a questão do inventário, né, porque tem briga, tem discórdia a respeito do inventário para resolver, né? Isso também não é incomum, né, quando já existe discórdia, né, e quando existe dinheiro no meio envolvido, né, tipo inventário, né? Aí depois a coisa fica mais difícil ainda, né? Então a pessoa se apresenta, né, com este drama familiar, esse drama pessoal, que não é nada de especial, porque em graus diferentes todo ser humano passa por experiências dramáticas, tá? Então a primeira coisa que eu quero dizer é isso para essa pessoa, que não se sinta especial, porque todo ser humano, né, em geral, experimenta muitos dramas, muitas dores, né, muitas dificuldades, né? Por mim, eu passei por dores e dificuldades muito profundas, né? Então, a pessoa diz, existe esse clima de pé de guerra entre a família,
Então tá. Um dos irmãos, né, tem enfermidade mental, né? Eu vi o meu irmão com enfermidade mental, eu vi ele sucumbir também. Estou falando de mim agora. Eu vi ele sucumbir com depressão, com paranoia, né? Aí no final com a morte, né, precoce, né? Então, é parte da vida tudo isso, né? Nós devemos sempre ser gratos à vida, apesar das dores, dos dramas, das dificuldades, né? Porque esse é um sistema, né, muito bem estruturado, fundado em méritos pessoais, né? Para início de conversa, uma coisa que eu digo muito frequentemente, ultimamente, a vida é uma grande escola, uma grande oportunidade, mas a vida nesse planeta é um grande desafio, é muito difícil. E se nós nascemos neste planeta, isso diz alguma coisa a respeito de nós, né? Do ponto de vista dos nossos méritos kármicos, né? Parece que esta densidade de manifestação na qual os indivíduos desenvolvem tantos ragas e dveshas, né? Esses quereres e não quereres, eles se tornam tão vinculativos ao ponto que todo mundo começa a detonar a estrutura harmônica do Dharma, né? Então, isso é muito prevalente neste planeta. É o planeta, eu tenho um amigo que eu brinco, sim, cada vez a gente vai constatando que é o planeta dos bárbaros, né? Porque nós sempre vivemos aqui em guerra, né? Só para dar uma ilustração disso, por acaso, eu não assisto um filme há muito tempo. Então, 2 dias atrás, eu pensei, sabe o quê? Eu vou assistir um filme como nos velhos tempos. Eu fui na internet, no Netflix, encontrei um filme chamado The Fifth Wave, a quinta onda, The Fifth Wave. Tá? Então, é um filme cujo roteiro, né, é uma invasão de uma monstruosa extraterrestre que manda uma onda de ataque, 2, 3, para eliminar toda a população mundial. E chega um ponto no filme que este indivíduo, né, que é camuflado como ser humano, ele é revelado, ele é descoberto, e no diálogo com essa pessoa que já sabia muito do que era, o que estava acontecendo, pergunta, mas por que vocês fazem isso? Por que essa coisa tão desumana? Vim aqui destruir toda a humanidade? Mas vocês não são pessoas boas? Aí esse cara ele simplesmente fala assim, nós não somos. Por quê? Porque nós estamos simplesmente atacando, né, a sua espécie, né? Vocês destroem as suas espécies há milênios, entendeu? Vocês aqui, entendeu? Não me deem essa resposta, essa reação de que é um absurdo que você venha aqui exterminar a nossa espécie humana, se vocês exterminam a vocês próprios, dá sempre, né? Aí uma outra passagem interessante no filme é que o cara, mas por que vocês estão falando isso? E o cara fala assim, porque nós precisamos deste planeta. Ponto final. Entendeu? Por qualquer motivo, nós precisamos desse planeta. Então, este planeta é um planeta mais ou menos assim, né? Cada um por si, né? Deus por todos, como diz a expressão, eu quero o que eu quero, e quando eu quero muito, e se a necessidade for genuína, então eu sou capaz de tudo, né? Como no caso do script deste filme. Então, este drama, ele também nos mostra, entendeu? Aquilo que nós somos em termos de alma individual, né? O meu tipo de elevação. Por que a gente tem que viver, né, circunstâncias, situações tão extremas, né, tão dramáticas, tão dolorosas, né? Então, tem uma parcela de papa karma que precisa ser, né, exaurido, esgotado através da experiência humana neste planetinha chamado de Terra, né? Então, não é nada de especial para essa pessoa, ela que não se sinta especial. O drama que rola em todas as melhores famílias, de todos os lados. Algumas pessoas escondem de si, escondem dos outros, né? Mas esta é a batida neste planeta. Mas o ponto do Vedanta aqui é que a pessoa quer saber como eu consigo viver do ponto de vista dármico, né? Numa situação dessa, né? O que é dármico para mim? O que é adármico, né? É uma situação kármica tão difícil, tão dolorosa, né?
este destino doloroso, né? Que, segundo esta pessoa, ela ouviu dizer numa das aulas do Gita, né? O destino doloroso, muito provavelmente, se referia os parabada karmas adversos, os parabada karmas indesejados, né? Não desejados, né? Não prazerosos, né? Então, as circunstâncias agradáveis e desagradáveis, as ações agradáveis e desagradáveis, quando eu ajo, tem ação que é dolorosa, é difícil, é desagradável, né? E quando eu recebo, tem parábadas, né? Tem destinos, tem karmas que são desagradáveis, dolorosos. Nós passamos todos por parábadas desagradáveis. Isso serve a determinado propósito de exaurir papakarma, de modo que a gente vá purificando, desenvolvendo mais punha, desenvolvendo mais sattva, até que a gente possa simplesmente deixar esse jogo do punha, papa, papa, punha, papa, papa, punha. You understand? Você entende? Aí depois a gente pode viver de uma ordem, de uma dimensão diferente, no qual o punha papa ocorrem para o corpo-mente, mas não ocorrem para você. Esta é a única imunização possível para o ser humano, pelo menos neste planeta. É a imunização contra, né, essas dualidades, né, os prazeres e dores da vida, o punha e papa, né? Então, o que eu quero comentar a respeito disso também, né, é que o karma é uma coisa que se manifesta, né? Quando ele se manifesta, nós dizemos, né, que este aqui são os resultados, as consequências, as repercussões das minhas palavras, pensamentos, palavras, atitudes e ações ao longo dessa encarnação e nascimentos anteriores. Então, ele se manifesta constantemente dentro do contexto desta equação kármica muitíssimo complexa, muito além da compreensão do intelecto humano. Ele vai se manifestando. O karma manifesto se chama prabhada karma, né? E na medida que ele se manifesta, nós temos duas opções. Nós temos a opção de receber com muita gratidão, sabendo que não tem nada que nós possamos fazer, ou nós podemos recebê-lo com gratidão, mas com a clara determinação de que existe alguma coisa que eu possa fazer. Né? Então, Senhor, né, aquela oração, Senhor, me dê a clareza intelectual discriminativa para discernir, né, o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar, né? Discernir entre as circunstâncias da minha vida que eu posso, né, fazer alguma coisa ou que eu devo aceitar passivamente porque não existe nada que eu possa fazer. Né? Então, existem karmas que são muito difíceis que nos resta somente aceitar, né? Porque não existe nada que eu possa fazer. E existem outros karmas que nos dão a possibilidade de fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Mas o que eu vou fazer? Walk away. Você simplesmente se afasta daquele karma circunstancial. Você simplesmente diz, ó, não estou dentro, muito pelo contrário, estou fora, entendeu? Este não é o meu karma, ele deveria ser, mas eu não estou aganchado. Os ganchos, eles ocorrem devido aos karmas, por causa dos ganchos. A gente fica aganchado em determinadas karmas e diz assim, meu karma, meu karma, meu karma, e eu não abro mão do meu karma. Pensa que está fazendo uma grande coisa e muitas vezes é simplesmente apego ao parabada karma. Você entende, Alexandre? Então, existe, ok, este é um karma conflitante, difícil, né? Desagradável, né? E eu não quero mais viver esse karma. Eu não quero mais viver esse karma, simplesmente. Tá? Então, o que eu faço? Eu começo a me organizar para deixar aquela condição kármica, aquela situação kármica. Tá? Então, como é que eu faço isso? Reestruturando, reorganizando a minha vida e dizendo assim, ok, ó, entre nós não existe mais nada, eu não posso ajudar vocês, vocês não podem me ajudar, né?
só existe discórdia e conflito, e eu não quero viver uma vida mais em discórdia. Mas é irmão de sangue, mas deixa essas bobagens para lá, não existe realmente um Dharma que faça você viver com ninguém. Se aquele relacionamento for um relacionamento, entendeu? Que vai destruir a sua mente, entendeu? Que vai simplesmente te puxar para baixo, né? Você só se envolve com as pessoas se você pode ajudá-las ou elevá-las. Mas se você se envolve com as pessoas que te puxam para baixo, que te fazem declinar, então não faz sentido, a menos que o indivíduo seja um masoquista, né? Então não existe nada que eu possa fazer. Se eu não posso ajudar nesta situação, eu estou fora. É muito simples. Eu estou fora, né? Não existe nada que eu possa fazer. Eu não vou me misturar nessa lama e ficar preso nesta lama junto com os outros enlamados, né? Eu quero sair limpo e seguir a minha trajetória espiritual. Então, é muito simples. Você simplesmente diz, não, não quero mais, não me serve mais este karma, não quero viver em conflito, em discórdia, em briga, né? Eu vou reorganizar a minha vida e eu estou fora. E a respeito do inventório, vocês aí resolvam tudo, quando estiver pronto eu venho e assino qualquer coisa, porque o meu objetivo agora é deixar o karma. Mas você é o irmão, nós já perdemos 2, perdemos 3, sim, mas eu não posso fazer nada por vocês, né? Então, acabou. Mas a pessoa precisa estar decidida a abandonar a sua história. Por que no Vedanta a gente não gosta de ouvir a história das pessoas? Porque as pessoas estão amarradas nessas histórias, se definem através dessas histórias, a minha história de vida, e se sentem, né, presas, aganchadas nessas histórias, né? A gente não quer nem saber de história em geral, né? Às vezes é legal saber para ver mais ou menos a situação kármica do indivíduo, que permite a você compreender mais ou menos o nível, né, de esclarecimento do indivíduo, né? Mas, em geral, né, as histórias, elas são uma prisão. A identificação que as pessoas têm com as suas histórias é uma prisão. É o ego preso na sua historinha medíocre de drama. Eu isso, minhas conquistas, as minhas dores, as minhas satisfações, isso. Não, é uma noia, como é que se diz, anoiante? É uma coisa horrível encontrar as pessoas que ficam contando histórias, né? Eu disfarço e saio, né? Não fico, né? Porque histórias boas a gente encontra no Netflix, as produções em Hollywood, tem muitas histórias boas escritas profissionalmente que são muito boas, divertidas, mas contar essas historinhas, né? Então, as histórias, elas vão criando este ego disfuncional, doloroso, dolorido, né? Seja para cima ou para baixo, as minhas conquistas, os meus fracassos, e você fica preso nessa. Tem que abandonar essa história de vida, entendeu? Como se eu tenho que carregar o fardo da minha história, né? Chega! Se você é um vedantino, se você é uma vedantina, simplesmente segue o seu rumo. O rumo aqui é criar as condições, né, o meio ambiente mental necessário para o autoconhecimento. Você não tem tempo para perder com esses conflitinhos medíocres, né, que não podem ser resolvidos. Você pode resolver você, Marcelo, mas você não pode resolver ninguém então, ao seu redor, entendeu? Ninguém pode fazer nada por ninguém. Não é assim, Marcelo? Isso, e o Krishna diz, nós vamos ver mais adiante, que querer fazer o Dharma do outro é muito perigoso, né? É muitíssimo perigoso, sim. Sim, sim. E ficar preso em conflitos kármicos também é muito perigoso. Você entra, quando você vê, bateu, chegou, você vê se tem uma solução, tem solução, se não tem solução, está fora, sai fora, tá? Então, eu não vou dizer mais nada a respeito disso. Vamos entrar na nossa aula de hoje. Então, nós vimos na aula de ontem, né, o Karma Yoga, né? O último verso, qual foi? Nós estamos no 20.
Se permanecendo apenas pelo dever, pessoas como o rei Janaka alcançam a libertação e eles continuam, né? Nós vimos nos versos anteriores, né, que foi sendo transferido, né, o papo, né, o discurso, né, o tópico foi sendo transferido do Karma Yoga para o Jnana Yoga, no sentido não propriamente o Jnana Yoga, mas a pessoa autorrealizada, o Jnana, né? Então, o Jnana é aquele que age, muito embora não precise agir, ele não é amarrado nem na ação, nem na inação, ele continua agindo para o bem da sociedade, para elevar a sociedade, para servir de modelo positivo. A sociedade é cheia de malucos agindo o tempo todo, e os modelos são sempre extremamente negativos, e eles acabam sendo idolatrados, esses modelos, entendeu? Da ignorância total, né? Eles acabam aparecendo na sociedade como esses grandes bilionários, esses grandes influenciadores, e eles são idolatrados, é por isso que a sociedade está colapsando realmente. Então, o Jnana, ele precisa se manter ativo para tentar, pelo menos, criar um certo impacto, menor que seja, numa pequena porção da sociedade, para que pelo menos alguns indivíduos consigam, né, se salvar do samsara, né, se libertar desta situação dramática que é a experiência humana nesta dimensão, né, nesta densidade de terceira dimensão. Então, os swamis, né, os yanis, né, eles permanecem agindo através do dever. O exemplo que ele deu foi o King Janaka, né? Nós vimos também que o Jnana, muito embora ele haja para servir de modelo, né? Servir de influência positiva no mundo, ele age, mas ele não age como um Karma Yogi. Mas como assim? Não, ele age sempre em harmonia com o Dharma, né? Raros alguns, né? Alguns errinhos que podem ocorrer, né? Mas, em geral, a observação do Dharma é sempre presente, mas ele não age como um Karma Yoga. O que significa isso? O Karma Yoga age, né, dentro, né, sob a luz dos ensinamentos do Karma, né, Karma Yoga, que é o relacionamento entre o indivíduo, suas ações colocadas no campo, e o Criador do campo. Então, este relacionamento ele precisa permear as ações, né, das ações deste Karma Yoga, cujo objetivo é o desenvolvimento das qualificações necessárias para o autoconhecimento. O Jnana já tem o autoconhecimento, ele não precisa praticar Karma Yoga, mas a observação do Dharma é mantida naturalmente, praticamente sem esforço, né? Mas não existe nenhuma ação com o objetivo de produzir melhoramento mental, emocional, intelectual. O Karma Yoga, ele age, né, com o objetivo de colher os resultados, que é o melhoramento. O Jnana não, porque o melhoramento só serve para a extração do autoconhecimento, a obtenção do autoconhecimento. O melhoramento, tudo bem, mas nós sabemos claramente que o melhoramento não se traduz necessariamente como autoconhecimento. O autoconhecimento depende do Shravana, Manana, Nididhyasana dos Upanishads. Então, o Lord Krishna, ele também salienta o fato de que o Jnana, ele continua agindo, mas jamais como um Karma Yogi. Por quê? Porque ele é um Jnana, ele não é mais um Karma Yogi, é um Jnana que sempre passa pelo Karma Yoga, ele já foi um Karma Yogi. Uma vez a pessoa seja um Jnana, a pessoa já possuiu o benefício do autoconhecimento, etc. O Karma Yoga não é compulsório para o Jnana, né? Naturalmente. Ele também, né, apresenta o fato que o Jnana não precisa agir, mas age, né, e age para o bem da sociedade.
E depois ele levantou, né, o problema de Arjuna ali no campo de batalha, né, que foi uma batalha, é uma batalha interna, é uma batalha que está sendo, né, chegando ao seu clímax no nosso planeta Terra neste período, né? Mas é uma batalha, mas dentro daquela batalha que pode ser vista como simbólica ou literal, né? O Arjuna lá encontrando-se naquela dificuldade imensa de vida, uma condição kármica extrema, dramaticamente extrema, né? Eu, general do meu exército, sofrendo por 13 anos, exilado na floresta, e agora, quando chega na hora, eu vejo as pessoas mais amadas do outro lado do campo da batalha. Inevitável, né? Quando existe uma divisão, né, clara, nos dias de hoje nós estamos vivendo separação, uma divisão que muitas vezes é condenada. Ah, está a polarização, divisão. Sim, existe uma divisão. Até mesmo Jesus parece ter dito, né, que eu chego para separar e dividir o joio do trigo, né? Então, essa divisão são aqueles que estão alinhados com o Duryodhana e aqueles que estão alinhados com o Dharma, é inevitável, né? Então, quando ele se vê naquela situação, dividido, mas encontrando alguns membros de sua amada família, o círculo, né, ele vai em crise sentimental, né? E aí ele vai tentar a fuga do campo de batalha. O campo de batalha é a vida, com seus dramas, com as suas dificuldades. Quantas vezes essa pessoa que me escreveu isso já deve ter contemplado? Eu vou simplesmente fugir para um ashram em Rishikesh ou em Tiruvannamalai, né? Mas não, você está dentro do mundo, você pode até, se for um movimento genuíno, mas você tem que resolver esse karma ou simplesmente abandonar bem resolvidamente este karma. Porque quando eu falo de abandonar o karma e seguir a sua vida, você só consegue se você tiver muito claro a respeito do fato de que não existe nada que eu possa fazer para o meu benefício e para o benefício deles. A menos que essa clareza seja absoluta, a pessoa não consegue deixar o karma conflitante. E se consegue deixar o karma conflitante, ele deixa o conflito físico daquele meio ambiente, mas leva o conflito para ele na cidade novo, no meio ambiente novo que ele for. Então, tem que ser muito bem resolvido internamente também, para a gente não levar o conflito com nós, né? E nos dias de hoje, né, com o acesso de WhatsApp e essas mensagens todas, né? Então, como é que você vai? As pessoas vão ficar te bombardeando também, né? Então, você tem que ir muito claramente ou não ir, né? Arjuna queria ir, ele queria deixar o campo de batalha, e Krishna está dizendo, olha, isso vai ser um desastre, tá? Porque você estaria abandonando o seu Swadharma, o que é diferente desta situação. Nesta situação, dessa carta que eu recebi, o Swadharma da pessoa não é realmente cuidar de irmãos ou irmãs numa condição disfuncional, né, de uma condição conflitante a nível disfuncional, no qual as pessoas não podem ser ajudadas, entendeu? Não podem. Que é diferente de um conflito, de repente, onde o marido, a esposa e o marido se encontram numa situação, mas ainda assim, por uma questão dármica, né, de ser eu sou o esposo, eu sou a mulher, portanto, eu tenho que apoiar, né, dentro do vínculo, né, deste contrato, né, de matrimônio, né? E aí já tem um embasamento, né, até mesmo dármico, né, de qual é o meu Swadharma como mulher, qual é o meu Swadharma como marido, entende? Mas, em geral, nesses outros âmbitos, né, de relacionamentos, isso não é desculpa, né? Desculpa. E o Arjuna estava querendo dar uma desculpa dessa, porque eles, o meu guru, meu tio, meu avô, sim, não, mas eles estão do outro lado, eles adotaram a posição de Duryodhana, os violadores do Dharma, não entrem nesta confusão tentando fugir, né? Fugir do seu Swadharma. Qual é o Swadharma mais importante de cada um de nós? Swadharma é o valor mais elevado, né? Aquilo que é mais importante, o propósito maior da minha vida, o papel maior. Eu encarno de novo, para chegar a um ponto na minha vida que a minha dedicação seja total para o meu autoconhecimento e para a minha libertação. Este é o Swadharma mais elevado. Então, se existe um Swadharma que eu quero exercer num momento de conflito, é o Swadharma, né, de
proteger a minha mente de um certo ambiente nocivo para que eu possa, né, crescer, desenvolver, me elevar espiritualmente e dar o fora daqui, né? Então, este é o objetivo. Então, o Arjuna ele estava um pouco confuso, né? E ele estava já pronto para dizer para o Krishna, uma vez que Krishna começou a falar sobre o autoconhecimento, a condição do Jnani, e ele falou assim, porra, de repente eu sou Jnani, eu não preciso passar por esses karmas, né? Mas nós vimos tudo isso ontem, e nós vimos que isso é também conhecido como ilusão, fantasia, né? Desilusão ou fantasia, né? A pessoa pensar nesses termos. Ok. Isso nos trouxe até o parágrafo. Agora vamos analisar o que é o Dharma, o modo próprio de viver, né? Os Vedas inteiros são nossas escrituras consideradas a fonte primária, né, para esta compreensão do Dharma, Adharma, Viveka, né? Essa discriminação, o conhecimento do que é dármico, o conhecimento do que é adármico, né? Então, por que nós chegamos a este ponto aqui, né? Porque quando nós vivemos, né, nós nascemos, como eu digo frequentemente, as nossas vássanas fundadas na autoignorância produzem um outro nascimento, né? E neste nascimento, nós, nascidos dessa ignorância, né, individual e cósmica, nos encontramos no meio ambiente autoignorante, a menos que sejamos almas extremamente elevadas, a ponto de nascer numa família de grandes yanis, né, num ambiente de grandes yanis, numa época, né, numa yuga favorável também, né? Caso contrário, a gente nasce dessa ignorância, vive no meio ambiente ignorante, né? E a gente aprende que os grandes valores são os valores que a gente vê aí, né? Que são todos eles valores medíocres, para não dizer valores adármicos, né? O sucesso material, isso e aquilo, e papapá, papapá. Então, a gente vive numa condição intelectual e ambiental que torna impossível a gente desenvolver, né, a gente encontrar o equilíbrio e desenvolver valores realmente, né, em harmonia cósmica com o restante da criação e a compreensão do que é justo, do que é dármico e o que não é. E, além disso, a dificuldade, né, a limitação intelectual nossa, né, associada à complexidade dessa lei fundamental do universo, que é causalidade, né, impede que a gente consiga ver as consequências a curto, médio e longo prazo de nossas ações. A gente não tem o intelecto capaz de associar as nossas ações de hoje, as nossas determinações de hoje, com o que isso pode causar em 10 dias, 10 anos ou 100 anos, né? Então, nós temos esta dificuldade fundamental, e aí é que entra a questão dos Vedas sendo revelados para nós, para nos dar uma diretriz ou uma ideia do que seja Dharma e Adharma, de tal modo que, a partir de então, a gente possa desenvolver uma sensibilidade, uma compreensão, né? uma empatia em relação ao campo dármico, né? Vendo a beleza dessa harmonia cósmica. Então, a gente vai compreendendo gradualmente, ainda assim a gente não é isento da possibilidade de cometer erros, de fazer determinadas ações agora que podem ter um custo-benefício terrível no futuro próximo, né? Então, os Vedas, eles aparecem para nos ajudar nesse sentido, né? Então, nisso, o Swamiji, ele apresentou os Vedas como esta fonte original de conhecimento revelado pelo Lord Shiara, chamada Shruti. Shruti é o conhecimento, são as escrituras primárias. As escrituras primárias, elas não foram originadas pelos homens, elas foram reveladas para os homens. Elas são chamadas de Shrutis. Tá? Depois aí ele entra, a segunda fonte, né, de conhecimento é chamado de Shriti, significa toda a literatura secundária que se baseia nos Vedas. Os Vedas foram revelados, as outras foram escritas
por pessoas, homens e mulheres, a partir das revelações que nos foram reveladas, né? E aqui o Swami começa a esclarecer um pouco, né, que coisas que eram apropriadas, né, milhares de anos atrás, não necessariamente procedem nos dias de hoje, né? Então, muitas das regras dhármicas que encontramos nos Shastras, né, que eram apropriadas, de repente, 5.000 anos antes, 10.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos, já não são relevantes ou são até inadequadas, né? Então, ele apresenta aqui uma regra que era comum na Índia 100, 200 anos atrás, no qual, né, as casas, né, as casas mais ricas, né, mesmo que fossem muito grandes, né, ainda assim os banheiros eram mantidos com uma distância mínima da casa, né? Eu não passei por isso, né, mas minha mãe viveu isso. Ela morava em Santa Catarina e ela dizia do problema naquela época de ter o banheiro fora da casa, e era padrão. As casas tinham banheiro fora de casa, né? Então, 15 metros de distância. De repente, por alguma questão de, como se diz? De higiene. Então, nos dias de hoje, isso não procede mais, né? As regras vão mudando, né? Isso é um exemplozinho. Nós temos que interpretar esses Vedas, né? Mas sempre do ponto de vista de Dharma e Adharma. Olha, muito cuidado, a gente tem que filtrar e interpretar os Vedas no que tange os ensinamentos a respeito de Dharma e Adharma, os ensinamentos a respeito de Satya e Mithya, os ensinamentos vedânticos, upanisháticos, não requerem interpretação de acordo com o avanço das civilizações. Eles são impecáveis e eles perduram além das civilizações, mas os ensinamentos védicos precisam ser adaptados aos tempos modernos. As pessoas que os estudam, né, interpretam, precisam ser pessoas objetivas, informadas e interessadas no bem-estar da sociedade. Aí ele diz, e as pessoas que vão adaptar esses ensinamentos védicos aos dias de hoje precisam ser pessoas sábias, pessoas bem estudadas, bem informadas, né? E cujo foco é o interesse da sociedade, né? Então, no Upanishad Taittiriya Upanishad, é dito que um guru diz aos seus alunos quando eles devem sair do Gurukula, né? A Gurukula a Sangha, né? O ashram, né? A escola, né? Nos tempos antigos, elas chamavam de Gurukulams. O Dharma Shastra também orienta para isso, dizendo que se houver dúvida ou questão de adaptabilidade ou de interpretação, né, no Dharma Shastra, nas escrituras sobre o Dharma e a Dharma, procure uma pessoa sábia da época e confie em suas palavras. Mas este sábio da época precisa ser uma pessoa discriminativa, ok? Uma pessoa sábia realmente. Aí o Swami diz assim, quanto maravilhoso que são os nossos Vedas. Eles são até flexíveis, eles não são rígidos. Entenda que as escrituras são flexíveis e, portanto, dá liberdade para os seres humanos interpretarem de acordo com o avanço dos tempos, né? Mas os Vedas colocam apenas uma condição, a de que os seres humanos não tenham nenhum interesse próprio. Senão, ele interpretará as escrituras de Dharma e Adharma a seu favor, de modo a capitalizar, né, ganho pessoal, vantagem pessoal, né? Portanto, essa pessoa precisa ser ele não deve ser o beneficiário, essa pessoa, né? E esta pessoa precisa ser realmente uma pessoa sábia, uma pessoa, né, um Jnani praticamente, né? Deste modo, a segunda fonte de conhecimento é chamada de Shrimiti. A terceira fonte de conhecimento é chamada de Shista Acharya, o modo de vida dos membros responsáveis da sociedade.
Os mais velhos, as pessoas cultas, as pessoas informadas, são chamadas de Shistha, indicando que eles próprios foram refinados pelos mais velhos e seguiram o mesmo modo de vida, portanto, podem servir como modelos para o Dharma, né? Então, nós temos uma fonte inicial, original, a fonte secundária, que são as interpretações e adaptações aos tempos modernos, e nós temos a terceira fonte desse conhecimento, que é a vida dos acharyas, dos professores, dos gurus, dos sábios, dos yanis, né? Eles devem viver, a vida deles deve ser uma demonstração do Dharma, né? A demonstração das escrituras, né? Eles viveram, né, dentro do contexto destas sociedades dármicas, né? Elas cresceram, se desenvolveram, se refinaram, se educaram, né? Elas são chamadas de Shishtas, indicando que eles próprios foram refinados dentro desta cultura, né? Eles servem como modelos para o Dharma. A gente não consegue, todas as estruturas sociais de todos os cantos do planeta, elas dependem de modelos, né? E como eu digo, né, como eu disse, né, no início da aula de hoje, os modelos são terríveis nos dias de hoje, né? Eles vão botando dinheiro, né, criando, né, esses modelos, né, esses role models, né, que vão influenciando as novas gerações. Quando você vê, você tem um declínio do Dharma e do Adharma, né? Então, nós precisamos, né, de considerar a primeira fonte das escrituras de Dharma, né, as segundas, que são as adaptações, e as terceiras, que são as vidas desses gurus, a vida desses acharyas, né? Esses acharyas são modelos vivos na sociedade, sendo que a acharya indica o seu modo de vida. Assim, Shistacharya significa o modo de vida dos modelos vivos das pessoas responsáveis, né? Então, acharya é professor, né? Tista, né? São os modelos, né? Tista, onde coisa, né? Tista acharya. Tista, eu esqueci a tradução direta de Tista. Eu acho que Tista são aqueles que aprenderam, foram os estudantes que, dentro do processo, se refinaram nesta Sampradaya, nesta cultura védica, vedântica. Não é isso, Marcelo? Tista. Obrigado. Tem o relacionamento guru-tista, guru-discípulo, guru-estudante. Das três fontes de conhecimento, qual é a mais poderosa? O Veda ensina o Dharma, o Shista, a literatura secundária, como ensinado até mesmo por Ramayana, Mahabharata, Bhagavata, Purana, etc., igualmente ensinam, né, são escrituras secundárias, né, foram escritos pelos homens, ensinam como a literatura secundária ensina o Dharma, sim, e modelos vivos na sociedade também. Só porque eu digo modelos, não pense em outra pessoa que anda na rampa, vestindo algo ou nada. São ditos modelos do Dharma Shastra. Pessoas comuns, elas não precisam ser famosas, elas não precisam de subir, né, no palco, né, vestidos de modo especial ou altamente espiritual. Elas são pessoas comuns que são grandes símbolos, modelos das escrituras do Dharma. Assim, o Dharma Shastra modela a sociedade, em caso, né, do Satya Yuga, né, uma sociedade no qual os valores, né, mais importantes da humanidade estão em predominância, né? O Dharma Shastra está, né, mantendo, né, construindo, né, lapidando a sociedade, produzindo esses modelos, né, pessoas que vivem do ponto de vista do Dharma, né? Então, são três fontes, né? As escrituras diretas, as escrituras secundárias, o Bhagavad Gita, entre elas, os Puranas, né? E o terceiro, que são os gurus, os professores. Desses três, o terceiro é o professor.
e ele diz que o terceiro é o mais importante, porque o Schurte e o Schmitt estão apenas na forma escrita, mostrando-se como palavras frias, das quais nós só ouvimos falar e tem apenas um efeito de áudio, já que não vejo um Rama, não vejo um Vibhashana, não vejo Lakshmana, enquanto que os modelos vivos dão um efeito audiovisual, com maior impacto na sociedade. Né? Então, essa é uma colocação muito bonita, né? Que ele diz que as escrituras são maravilhosas, né? Os Puranas são maravilhosos, mas o terceiro elemento, né, que irá criar, sustentar, modelar a estrutura do Dharma, né, é o professor. Por quê? Porque as escrituras, sem um professor, como nós sabemos, né, elas são muito frequentemente mal interpretadas ou interpretadas distorcidamente para o interesse daqueles que a estão lendo, estudando, né, ou compartilhando. Então, você precisa de um professor, né, que realmente não faça isso, que seja íntegro, que não esteja investido nesta interpretação das escrituras. O terceiro, que é o guru, é o mais importante, né? Porque as escrituras, elas são palavras frias, né? A gente ouve falar, mas só tem um efeito, e tem apenas um efeito de áudio, já que não vejo, você não vê. Mas outra coisa é você ver um Jnani, você ouvir um Jnani diretamente, né? Então, enquanto que os modelos vivos, né, eles dão um efeito além das palavras, né? É um efeito tridimensional, né, da vida do Jnani, e a explicação diretamente do Jnani, com maior impacto, o que existe de maior impacto nas sociedades. Portanto, o que Krishna quer enfatizar aqui é o Tistachari. Né? Tistachari é o relacionamento professor, né? Estudante, Tita, discípulo, professor. Caso contrário, Krishna irá chamar Shrestachari, ou seja, de Shrestha aquelas pessoas que são superiores. Ok. Shrestha significa as pessoas que são superiores, não sei exatamente em qual contexto, vamos ver, talvez venha esclarecido aqui, mas Krishna quer enfatizar aqui é o relacionamento, né, guru-discípulo. Né? A próxima questão é quem são os Shistras ou os Shrestha? O primeiro e principal exemplo, modelo para uma criança é quem? Ok. Vocês sabem, todos vocês sabem, o primeiro modelo para uma criança, né, são os pais. Né? O primeiro modelo, na verdade, aqui é apresentado como a mãe. Né? A mãe é o primeiro modelo. Por quê? Porque o pai está sempre pensando em investimento, dinheiro, trabalho, essas coisas. Não é assim, Felipe? No modelo Então, tradicional né? Hoje em dia as mães também estão, a maioria está buscando ganho. então, então vocês sabem, todos vocês sabem, o primeiro e mais poderoso modelo é a mãe. Portanto, a mãe influencia o máximo. Aí ele fala o quanto sensível seja esta natureza, né? Uma criança dentro do útero da mãe já está captando os pensamentos, as emoções da mãe e do pai, no sentido, ela já vai perceber se ela está sendo bem-vinda ou não bem-vinda, né? Será que eu estou chegando aqui, né, de modo inoportuno? Será que eu sou simplesmente um acidente, né, um engano, né, uma coisa que ocorre? E a criança, ela já está captando tudo isso, né? Então, o relacionamento do bebezinho com a mãe inicia lá no fetinho, né? Ele já está captando tudo isso, né? É a influência maior que existe do ser humano é com a mãe e já inicia no início da gravidez. Parece até que a criança entende tudo antes de haver uma mente, antes de haver um intelecto, né? Que evidencia, né, cognitivamente aqueles impulsos, mas a criança está captando tudo, né? Não é incrível como a inteligência da criação, né, é desenvolvida? Como resultado, pretende-se que a criança venha a entender que ela será bem-vinda.
Existe, existe um ritual lá na Índia, né, que eles, antes da criança nascer, eles fazem de modo que as crianças sejam recebidas numa atmosfera, né, que seja, você é muito bem-vindo. E aqui ele faz uma pequena crítica dizendo, mas se for simplesmente um teatro, né, não vale de nada, porque a criança já entendeu tudo desde o primeiro dia de seu desenvolvimento no útero materno, né? Você não consegue enganar a Ishwara é a inteligência suprema e ela, né, penetra, pervade, né, toda a criação, a gente não consegue, né? A gente tem que ser realmente genuíno, né, nas nossas vidas, porque nada escapa, nada foge à inteligência do Senhor. Se a gente quer, né, mostrar uma face para o mundo de o quanto dharmico, justo e boa eu seja, mas por trás de tudo isso é uma máscara que esconde, né, as minhas ignorâncias, né, as minhas, né, apegos e desejos enrustidos, né, agendas. Então, tudo isso é chamado de hipocrisia, né? E existe muitas pessoas, né, hipócritas nesse mundo, infelizmente. Inconscientemente. Portanto, o primeiro modelo é a mãe, a Felipe Família é a mãe, não é você, hein? O primeiro modelo é a mãe, o próximo, né, de segunda categoria é o pai Felipe, né? A não ser nos primeiros anos de vida, a criança ela fica constantemente com a mãe. Mais tarde, a criança é estimulada a desenvolver contato com o pai e num terceiro nível, né, na sociedade védica, né, que é quase que uma utopia visto, né, dos dias de hoje, né, ela depois de passar pela influência da mãe, passar pela influência do pai, ela vai passar pela influência do guru, né, porque todas as famílias naquele período tinham uma associação com o guru, com o gurúkula, né, com o sábio do pedaço, né? Então, eles iriam aprender os valores védicos com os gurus. E aqui ele conta uma historinha que ocorre em um desses gurúkulas, né? A criança vivia com o guru, passava um período lá, é como se fosse um treinamento espiritual, um treinamento dármico, né? Que vai passar tempo com o seu guru, né? O guruji. E aí, um dia, essa criancinha que gostava muito de ouvir a música, ela pegava um recording, né? Uma fita cassete e o aparelho do guru para guardar, para ouvir, né? Ouvir aquelas músicas, né? Aquelas músicas chantes do Gurukula, né? Mas uma vez ela pegou e ela perdeu, quebrou, né? Ela perdeu a fita, quebrou a fita, estragou a fita e ela ficou assustada, amedrontada com a possibilidade do guru ficar bravo, gritar por 45 minutos. Por que que ela tinha esse medo? Porque o pai gritava quando ela fazia um estrago desse jeito, né? Então, ela está lá no guru, está com o guru, ela tem que confessar para ele, olha, mais uma vez eu fui lá, peguei, tomei a intimidade, né, a liberdade, mas agora quebrei o seu equipamento e a fita cassete, né? Então, o guru, quando chegou, ele falou simplesmente, não, não, tudo bem, tranquilo, né? Aqui em Goiânia todo mundo fala tranquilo, 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 nenhum problema, né? Não importa, né? E a criança ficou chocada, porque se fosse o pai Felipe, dava uma maior bronca, né? Não, o pai Felipe não dá bronca porque eu conheço ele, mas se fossem outros pais, né, daria uma puta bronca, né? Então a criança ficou chocada. E o que que faz isso? Isso aí já vai impactar positivamente, né? A mente dessa criança que ela recebeu, né, um input, né, do pai, da mãe, e agora recebe das escrituras, do Gurukula, que diz, não, tudo bem, né? Então, isso se torna para ela uma outra importante lição, uma lição nova que vai impactar profundamente, né, a psique dessa criança, né, no fato de que ela já não se sente mais inadequada quando alguma coisa do gênero ocorre.
Antes, ela estava inclinada a se sentir de novo e de novo inadequada devido, né, a esta reação, né, de condenação por parte da sociedade, que inicia com a mãe e com o pai, e agora chega no gurúkula, e o guru não reforça aquele tipo de condenação. Ele diz, não, tudo bem, as coisas ocorrem na vida. Então, imagine um impacto cognitivo, né, de adequação, né, que uma interação dessa, né, ocorre na mente humana, né? Assim, no Brihadaranya Upanishad, é muito reforçado o fato de que uma pessoa se torna um ser humano maduro se ela tiver passado por 3 relacionamentos ideais, a mãe, o pai e o guru, né? O Upanishad diz que, nesse caso, essa pessoa terá o certificado, a certeza de que ela é uma pessoa mentalmente sã, né? Ela passou por esses 3 campos de influência do intelecto, da mente humana. Ela estará recebendo ensinamentos valiosos do guru, ensinamentos emocionais, aquele amor incondicional da mãe, entendeu? Aquela segurança, né, que o pai oferece aos filhos, né, a segurança mesmo, né? E depois a sabedoria que chega do guru, né? Então, apenas Janaka e maravilhas de Janaka, ao ser propiciado o ensino adequado ou não. Este Acharya diz não haver dúvidas de que aquele que aplica o ensinamento védico é alguém que passou por esses 3 tipos de relacionamentos ideais. Isso significa que será verdade, né? De modo, o modelo 1, a mãe. Então, o indivíduo se torna uma pessoa genuinamente, verdadeiramente, né, sã, né? Sem que esconder a sua insanidade, né? A gente se torna naturalmente, genuinamente sã, né? Porque nós vivemos através desses 3 modelos. Então, naqueles dias, né, nos dias de ouro, né, da civilização humana, os reis eram grandes exemplos, né? Os reis eram os governantes, né, dos reinados, né? Eles eram bons exemplos, né, na época do Satyuga. Mas nos dias de hoje, infelizmente, o Swamiji está dizendo, né, os exemplos e os modelos são dos políticos corruptos, os péssimos corruptos, são os modelos. Se esses modelos não se apresentarem, ainda temos o jogador. E depois ele vai avacalhando ainda mais com os modelos que sustentam, né, as sociedades modernas. Se não bastasse o exemplo dos políticos, nós temos os artistas, que são modelos horríveis, né? Muitos artistas modernos, né? Os jogadores de esporte se tornam modelos também. Então, quando você vê, a galera inteira está condicionada por esses role models, né? O modo que eles se vestem, o modo que eles cantam, o modo que eles falam, entendeu? O modo qual eles agem. Então, vem dos governantes corruptos, né? Passa pelas pessoas do mundo do esporte, não que todos os desportistas sejam pessoas, sejam símbolos realmente negativos, né? Mas muitos deles são. Então, mais ou menos esse é o comentário do Swami, né? Por isso que sempre enfatizaram os Shastras devem ser responsáveis e que a mãe deve estar ciente da sua responsabilidade antes de engravidar. Então, esses Shastras são símbolos sociais, né? São esses modelos, né? Que, infelizmente, não são realmente os Shistras, que os Shistras são aqueles que passaram pelo processo espiritual de refinamento e purificação, de modo que eles se tornam genuinamente bons modelos, né? Não os modelos sociais com base, né, no poder, na riqueza desses indivíduos. E aqui o Swamiji fala uma coisa muito importante, né? Eu pequei por isso, eu queria ser um pássaro livre, eu não estava maduro para ser pai, ainda assim eu fui pai, devido à minha ignorância, né, espiritual, à minha inconsciência, né? Então,
né? Eles não serão responsáveis. Então, é melhor não ter filho. Melhor não ter filho. Né? São duas coisas perigosas, né? Que levantam uma bandeira vermelha, assim, vou me casar, né? E a outra, eu vou ter filho, né? Cuidado, você precisa muito maturidade para entrar num relacionamento que não se torne uma prisão, que não desenvolva uma prisão. E ainda mais grave é dizer, vou ter filhos, porque aí aquela prisão já não envolve só você e seu parceiro, né? Aquela ignorância não vai ser consolidada em torno de duas pessoas, mas vai se estender aos filhos também. Então, somente pessoas muito maduras deveriam, né, estabelecer esses relacionamentos, né, de marido e mulher, de companheiros de vida, e mais, né, mais madura ainda, ao ponto de querer ser pais, né? Isso tudo para trazer o Arjuna, né, ao seu Swadharma, a sua responsabilidade. Portanto, Arjuna, quer você goste ou não, você é um modelo importante, você é o role model, né? Você é este modelo, todo o seu exército, toda a sociedade está esperando você se mover. O grande general, naquele tempo se tratava de Arjuna, um grande general, né, que precisava assumir a sua responsabilidade como governante, né, e ser responsável. Arjuna era uma pessoa extremamente popular, um grande modelo, polivalente, né, em termos de arte de guerra e como pessoa também, como conhecimento do Dharma, né, como capacidade, carisma, entre outras áreas também. Ele até foi para os céus e conquistou inimigos, blá, 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 blá. O lamentável é que nós sempre gostamos de seguir coisas erradas. Aí eu sou a Amigi sendo um pouco negativo, né? O que é lamentável é que o ser humano, por natureza, ele tem uma tendência, uma atração a seguir modelos errados. Por que será isso? Quem é que pode me dizer por que será desta tendência, que eu concordo plenamente, do ser humano, de se identificar e seguir modelos errados? Marcelo, você que sabe tudo aí, por quê? Acho que é pela mente confusa, professor. A mente que oculta o que é a verdade. Eu acho que é a mente, né, que não está clara, não está vendo. É mais fácil violar o Dharma do que seguir, entendeu? Seguir você... Sim, sim. É um julgamento Mas ilusório isso, né? Mas é eu assim lembro que de é um um condicionamento. ponto, eu lembro de um ponto do Yoga do Amor, que numa conversa de um sábio com um empresário, o empresário fala, né, sobre a sua vida e como que é, e aí o sábio fala como é a sua vida, e aí no final do comentário fala o seguinte: seria mais fácil seguir a verdade e o bem, porque é um sofrimento constante seguir a inspiração pelo mundo material, né? E o tempo todo você está em sofrimento. Enquanto você está na sabedoria, o tempo todo você está em paz. Então, esse sábio falava para o empresário, eu não lembro direito, mas você deve lembrar, Marcelo. Mas esse sábio, então, o sábio falava para o empresário que era muito mais desafiador você ter uma vida adármica do que uma vida dármica. Do ponto de vista do Marcelo, ele apresentou... Deixa eu falar primeiro. O primeiro ponto, que era mais ou menos a resposta que eu estava buscando, veio do primeiro comentário da Betânia, se não me engano. Então, qual é o comentário aqui? Qual é a resposta? Por que essa tendência tão grande de aqui, os modelos materiais? Então, essas coisas que nos declinam espiritualmente, elas pervadem, elas dominam as sociedades, né? Então, é muito natural, é muito fácil a gente seguir essa corrente, um oceano, corrente do samsara. Nadar contra essa corrente requer um esforço maior, né? Por isso que o Marcelo estava dizendo, né, que é muito mais fácil seguir o Dharma, nadar, deixar que a corrente de ignorância te conduza, o que o Marcelo coloca, né?
É muito mais fácil se levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, nadar, né, realmente, né, exercer o seu livre-arbítrio de modo a você sair dessas correntes, né, que destroem o indivíduo, a mente humana, como nós veremos em outras passagens do Gita, né? Então, é muito mais desafiante nadar contra a corrente, sim. Mas aí a Bethânia agora traz um outro comentário do ponto de vista do guru. O guru vai virar para o aluno e vai dizer assim, você acha realmente mais fácil você se deixar levar pela corrente do samsara? E você tem um certo ponto ali, né? Mas o fato de ser mais fácil não faz da sua vida menos dolorosa, a faz ainda mais dolorosa, né? Porque se você deixa se levar por essa corrente, né, da ignorância, você vai sofrer sempre. Então, é melhor você nadar contra a corrente, vai requerer um esforço, sim, um grande esforço, mas pelo menos esse esforço irá minimizar até cancelar esse constante sofrimento derivado do nadar contra a corrente, entendeu? E ficar preso no samsara, tentando resolver a sua vida através do ganho dos objetos de desejo ou evitar os objetos de aversão, que é impossível, né? Então, os dois pontos são válidos, né? Um é do ponto de vista do indivíduo, que diz, não, é muito mais fácil eu me deixar levar pela corrente, mas aí o guru vem e diz assim, não, é mais fácil, mas não é menos doloroso, né? Você quiser realmente resolver o problema da dor humana, você precisa começar nadando pela contracorrente até que você desenvolva a musculatura, a força de nem precisar nadar mais, entendeu? Porque você sai da correnteza, vai para o cantinho e começa a curtir, né? Fica boiando lá, curtindo a área fresca e um solzinho fresco, sem precisar de esforço. Você simplesmente sai daquela corrente de ignorância, né? Ou transcende, ou deixa de viver segundo aquela força da ignorância. Então, ambos pontos são muito bons, né? Ilustram professor, e agregam. tem mais aquela questão das ações satívicas, né? Que eu levo em consideração o todo. E aí, ou se for rajásica, eu não estou levando em consideração o outro. O outro pode até eventualmente ser beneficiado, né? Então, acho que isso também se aplica aí. Acho que pode ser integrado isso também. Deixar num nível mais elevado, né? No nível de se deixar, né? Mais fácil me deixar levar pela corrente, né? Porque eu não quero sofrer a demonização da sociedade. A sociedade demoniza aquele que nada contra a corrente, entendeu? Aquele que fala a verdade, aquele que quer mostrar a verdade, qualquer que seja o nível, é demonizado, é criticado, é condenado, é preso, entendeu? Né? Como diz aquele provérbio, né? A gente pode negar a realidade, mas a gente não consegue negar as consequências de negar a realidade. A maioria das pessoas querem negar determinadas verdades, né? Mas aí aquela pessoa que coloca as verdades, em qualquer que seja o nível da verdade, em geral, elas sofrem o ataque do meio ambiente. Nos dias de hoje é monstruoso esse movimento de demonização, cancelamento e destruição dos poucos indivíduos que tentam falar a verdade, abrir os olhos das pessoas. Então, é difícil no início você realmente, né, manter a sua postura, né, to hold your ground and to say, não, entendeu? As coisas não são assim para mim, eu não vou nadar contra a corrente, se a galera está indo, se a manada está indo nessa direção, eu vou na direção oposta. Você precisa de ter forte já para início de conversa, né? Então, é uma decisão pessoal que ainda não abrange a questão de fazer ações para o benefício do todo, né? Muito embora seja uma ação de estabelecer um modelo alternativo aos modelos corruptos, né? Que vai servirá para algumas pessoas, mas para a maioria das pessoas servirá apenas para que elas joguem pedra em você. Então, você tem que realmente permanecer muito forte, né? Então, é uma autopreservação, né? De você nadar você não nadar contra a corrente, precisa ser forte, e aí, num outro estágio, você pensa assim, eu preciso fazer isso para criar um modelo alternativo, um modelo criativo, um modelo valioso
para a sociedade. E, neste sentido, não nadar para a corrente já é uma ação de benefício para o todo, não seria, Marcelo? Certamente. O verso 21. Todas as outras pessoas... Não, tem uma outra passagem aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa muito relevante. Sim, a gente tem essa tendência de nadar, né, com a corrente, por quê? Porque requer esforço. Você vai ter que lidar com essa ignorância, né? Quando né, todo mundo se move numa direção e você não se move, você é mal visto, sim, é mal visto. Aí o Swami apresenta duas personagens, né, dos Puranas, dizendo que eles fizeram coisas maravilhosas, são modelos maravilhosos, né, o Vishnamitra e o Durvasa, mas a gente não leva em conta ele, a gente seguimos Durvasa em uma coisa, em sua raiva, né? Então ele está dizendo aqui, ele apresenta dois personagens, Vishvamitra e Durvasa. A gente vê todo aquilo maravilhoso que o Vishnamitra fez e serviu como modelo, mas a gente não segue. Durvasa também fez muitas coisas maravilhosas, né? Porque ele era um sábio, mas ele era uma pessoa raivosa, né? Aí o Swami apresenta este paralelo, dizendo que as pessoas dizem assim, não, eu sigo o modelo de Durvasa. Por quê? Porque eu também sou raivoso, né? Então, o Vishvamitra é um modelo mais difícil, porque o Vishvamitra não era uma pessoa com emoções raivosas, né? Então, nesse sentido, né, a gente vai adaptando, né? Seguir, não, meu guru é isso, o que é permitido é isso, eu sigo esse modelo, e no final das contas a gente segue os modelos mais adármicos possíveis, porque gradualmente as pessoas vão se tornando materialistas, né? Ao ponto de nadarem, deixarem se levar pela corrente da ignorância. Ok. Verso 21. Todas as outras pessoas executam apenas tais ações, tal qual o superior as executa. A palavra segue aquilo que estabelece como padrão. Então, o que segue a palavra é o padrão estabelecido, que inicia com a palavra. As pessoas, em geral, elas executam ações com base nas ações superiores, né, dos modelos, dos grandes modelos espirituais. Todas as pessoas executam tais ações, né, seguindo o modelo superior daqueles que as executam, que são os gurus. A palavra segue aquilo que estabelece como padrão. Então, o que segue a palavra e a vida desses modelos, o terceiro modelo, né, o modelo dos gurus, esses modelos, né, é um padrão, né, a ação é um padrão, você vai padronizando, né, a vida dos indivíduos através do estabelecimento de modelos, né, de padrões, né, que vão seguindo as palavras e as vidas das pessoas que no passado representavam os símbolos, né, os modelos realmente, né, de uma sociedade justa e próspera, né? Portanto, estes são todos os versículos úteis, todos estes são versículos muito úteis, né, para se compreender melhor, né, o Shastraha Yata Acharati. Qualquer que seja o Shastraha Purushaha, uma pessoa superior, um herói, um modelo, e, como eu disse, para uma criança, esses modelos superiores, esses heróis, etc., como o pai também, é muito curioso isso, que os filhos veem o pai quase como heróis em um determinado momento, né, até que eles se revoltem contra o pai, e tudo que os pais, os professores, os governantes fizeram, né, as outras pessoas irão seguir, porque os seres humanos são pessoas tímidas. De novo, ele com esse termo tímidas, né, são pessoas tímidas. O que é uma pessoa tímida? É uma pessoa insegura, né? Ele apresentou na aula de ontem diversas vezes essa expressão tímida, né? As pessoas inseguras, ela tende a seguir determinados modelos. Um ser humano são jamais deveria seguir modelo. Ela jamais deveria tentar dizer, não, eu quero ser como aquele modelo, como este modelo, né? Ela tem que jogar fora todos os modelos e dizer assim, eu sou exatamente como Deus me fez,
Eu sou eu, um indivíduo único do ponto de vista da minha natureza secundária e aparente. Eu não sigo modelos, né? Mas as pessoas tímidas, né, elas procuram modelos, né? E isso vai criando modelos ou modas novas o tempo todo ao longo das civilizações. Assim, por que elas seguem modelos? Porque elas são tímidas, são inseguras. Não existe nada mais inseguro do que você nadar, você deixar a manada e simplesmente permanecer, né, como você é, com as suas noções, com as suas ideias, com as suas convicções, sozinho, né? Você não pode ser inseguro, né? Mas uma pessoa insegura, ela vai simplesmente encontrar o quê? Encontrar um grupo, pertencimento, né? Não, eu vou com o grupo maior, né? Quanto maior for a sanga, quanto maior for as pessoas em torno, né, de um ashram, de um guru, né, mais conforto eu encontro, mais sentimento de pertencimento, né, de conforto, né? Então, as pessoas tímidas, inseguras, né, aí elas procuram modelos e elas se perdem, né, porque elas, né, elas não vão ser exatamente o que elas são. Assim, exemplificando, uma pessoa que se apresenta com o bolso rasgado, aí ele fala de novo do vestimento moderno, jeans que já se compra com buracos em todo lado, né? Ou aquelas calças compridas de jeans que o cara bota, né? Principalmente os homens que fazem mais isso, né? Nos Estados Unidos era uma coisa tão ridícula. A bunda do cara ficava toda fora, uma cueca aparecendo, às vezes uma parte da bunda nua também, e a calça já caindo abaixo da bunda. E eles achavam aquilo uma moda maravilhosa, né? E as pessoas, eu fui vendo aquela moda quando eu cheguei nos Estados Unidos, e devagarzinho eu fui vendo as pessoas aderirem, e quando eu vi, elas aderiram até no Brasil, né? Agora, eu não sei, de repente passou aquela moda, mas as pessoas vão se conectando com essas tendências, essas modas que são iniciadas, às vezes, espontaneamente, e às vezes iniciadas por investimentos, né? São capitais, investimentos que querem criar novas modas para criar mais consumo. Não é assim, Luciana? É bom te ver. Portanto, as mentes humanas tímidas, as mentes humanas são mentes tímidas, inseguras. No entanto, isso pode apresentar uma vantagem ou uma desvantagem, dependendo do modo com que esta insegurança seja aproveitada. Então, sabendo que as pessoas são inseguras, sabendo que elas, né, elas nascem num ambiente inseguro, nascem com vássanas, né, em torno à insegurança, né, e elas precisam de modelos, sabendo de tudo isso, nós precisamos de criar bons modelos, né? Porque nós sabemos que o ser humano é tímido, é inseguro e irá procurar modelos, né? A gente tem que tomar vantagem desta fraqueza humana e apresentar os modelos que irão fortalecer esses indivíduos de tal modo que depois eles não precisem mais de modelos, né? Então, é inevitável esta insegurança e a busca pelo modelo. Se o que se faz em casa forem coisas nobres ou não, né, serão modelos, né? Tem lugares, tem casas, tem famílias que é uma baixaria total, né? A gente não pode nem imaginar o que ocorre neste mundo, né? Pais estupando filhas, todo tipo de baixaria, né? Então, são modelos, né? E essas crianças vão seguir esses modelos. Muitas vezes, supõe-se que crianças esteja sonolenta, mas isso não é, ela está lá, ela está ouvindo, ela está absorvendo, do mesmo modo que ela estava absorvendo as vibrações da mãe já no útero materno, né? E ela será impregnada por essas impressões. Ela responderá a esses modelos, né? Mais cedo ou mais tarde, ela vai falar. Eu estive visitando meu filho e a minha neta, e de vez em quando, a gente falando com ela, ela falava umas coisas, né, feias, e meu filho dizia, isso não pode, isso é feio, isso não é legal. Ah, onde é que você aprendeu isso? Na escola. Quem é que diz isso? Ah, aquela amiguinha, esse amiguinha. A escola é contaminada de valores, de modelos, entendeu? Que nós trazemos do nosso meio ambiente e que vamos propagando, né? Aí você explicar para uma criança de 4 anos que aquele não é um modelo bom, né? Requer muita paciência, muita dedicação e talento, né?
Então o Swami faz uma outra piadinha aqui, né? A criança, a família vai levar a criança para o Swami, né? Aí a criancinha fala uma palavra feia, um palavrão feio da frente do Swami. Aí o Swami vai dizer, olha, isso não é legal, não deve falar isso, né? Aí a criança vai desmascarar os pais e vai dizer assim, não, eu falo isso porque meu pai fala isso para minha mãe, né? Aí os pais vão ficar realmente, né, se sentindo embaraçados diante do Swamiji. Da onde a criança tira tudo isso? Toda palavra que eu uso, toda ação que eu faço, o que, por exemplo, o pai faça, como levantar cedo, né, fazer os seus rituais, pujas, etc., né, a criança ela está lá, né, observando e ela tende a imitar tudo isso, até mesmo o cigarro, né? O alcoolismo é muito seguido, né, imitado pelos seres, né, pelas crianças que se tornam adolescentes e adultos, né? A gente repete. Portanto, né, qualquer exemplo que se estabelece, o que quer que este ídolo estabeleça como pramana, como meios, né, como padrões, seja no gurukula, seja no lar, ou seja na sociedade, na escola, no escritório, especialmente em situações como parar ou não no sinal vermelho de tráfego, né, desenvolve uma tendência repetitiva, né, imitada pelos outros, né? Quantas vezes não ocorre encontramos uma pessoa esperando na calçada por causa do sinal vermelho e ao pararmos para ela, né, para aquela travessia, os carros de trás ficam ofendidos com vocês. Eu não lembro, mas aconteceu isso comigo, não sei se foi na Itália ou no Brasil, que dizia para mim, não para não, senão você vai causar um acidente. Você não pode respeitar os pedestres nas faixas, né, porque você vai causar um acidente mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque aqui, né, ou na Itália, não lembro, né, os pedestres esperando ali, muito embora a regra seja parar para eles, não é observado, o modelo é outro aqui, né? Isso me lembra quando eu deixei o Brasil para ir morar na Europa, fui morar em Hamburgo, na Alemanha, e uma vez eu estava num bairrozinho assim, onde eu morava, eu ia atravessar uma ruazinha pequenininha, numa encruzilhada, né? De poucos passos assim, tinha do outro lado uma senhora com uma criança, parecia a avó e a neta, né? E eu de que quando eu vi que não tinha carro nenhum, né? Nem de longe, eu fui atravessando na minha. A mulher me deu tanto, mas ela disse de tudo. Ainda bem que ela falou tudo em alemão e eu não entendi nada. Mas ela ficou muitíssimo brava porque eu dei um exemplo que não era aceitável, né, na cultura alemã. Não importa, não tem nenhum carro, né, mas está vermelho, você não pode atravessar a rua, né? Eu me senti uma ovelha negra. Obrigado, Swami. Foi exatamente isso. Eu me senti realmente inadequado. Algumas vezes nós vemos surgir um Palavan, né, ou um Shastra Purushoha, com seu ônibus verde, e para ele sinal verde, ok. Estou falando que algumas pessoas especiais, né, esses líderes mundiais, eles não seguem as mesmas regras das pessoas humanas comuns, né? A gente tem que obedecer determinadas regras, mas os governantes, entre outros, né, eles têm eles não, as regras e as leis, né, são impunes em geral, né? Não deve nem parar no sinal vermelho, como diz aqui. Aí a gente quer fazer isso. O pior é que, se não o violarmos, começamos a nos sentir mal. Isso é terrível. Um outro ponto, se você não dança segundo a música, você vai ser identificado como uma pessoa estranha, um estranho no ninho, né? Aquele filme, né? Por quê? Porque você não está violando o Dharma. Você entrou, né, na política e você não quer ser um corrupto. Imagina, você vai ser destruído se você não for um corrupto. Se você ainda por cima quiser expor a corrupção, aí você vai ser destruído completamente, né? É o preço a pagar numa época do Kali Yuga, né? O verso 22, não há nada a ser perseguido por mim em todos os três mundos. Não há nada a ser alcançado que ainda
não tenha sido alcançado por mim, ó Arjuna. Assim, ainda assim, eu continuo em ação, né? Então, aqui, de novo, ele volta para o Jnani, né? o Krishna, né? Falando como o Jnani, né? Ele diz para aquele, né? Aquele que sabe, não existe nada a ser perseguido em nenhum dos três mundos, né? E não existe nada a ser alcançado através de qualquer ação, mas ainda assim, né? Eu continuo agindo. Por quê? Eu quero me tornar ou ter um impacto, criar, estabelecer modelos superiores para o bem da sociedade. Krishna, neste verso, se coloca como exemplo, ele coloca ele mesmo como exemplo. Deve servir de modelo, mas deveria haver inúmeros bons modelos, né, para as crianças, né? A sociedade só será uma sociedade sana, ideal, uma sociedade refinada, quando tiver modelos e heróis saudáveis, né? As crianças, todos os Puranas, né? Os Puranas foram um esforço védico de apresentar esses ensinamentos, esses valores védicos, né? Em histórias, né? Nas quais os personagens criavam, né? Um dinamismo, né? Em teatro, né? Uma novela, né? Personalizando, né? O bem e o mal, o dharma e o adharma, né? Os aspectos, né? Disfuncionais da personalidade humana. Então, tudo isso se tornou, né? Muito mais atraente no período dos Puranas, quando eles viram que os Gurukulas, né? E os Upanishads já não estavam sendo tão atraentes naquele período, né? Então, os Puranas, né? Os Bhagavad Gitas, entre outros, né? Eles servem como modelo ideal para a sociedade, um modelo ideal especialmente para as crianças. Aí ele apresenta um Purana, no qual tem um herói chamado Anjayana. Eu não conheço. É o herói das crianças, imagina. Então, a criança tem um herói, e esse herói não é o herói porque ele tem poderes mágicos, ele luta, ele briga, ele destrói. Ainda bem que ainda existem os heróis, né, que são aqueles que combatem o mal nas historinhas, né, nas historinhas de personagens, né, como é que se diz? Os cartoons, né? Eu esqueci como é que se diz os cartoons em português, né? Os filmes de... Então, então esse cara aqui, esse personagem, um personagem herói das crianças, né? Que vai lá, está estabelecendo, né? Valores realmente dhármicos, né? Valores, né? Que conduzem ao desenvolvimento espiritual do indivíduo, né? Ok. Da mesma forma, quando Rakshasa vem com mosquitos e os destrói, assim, vemos crianças que amam naturalmente, entretanto, então ele vai desenvolvendo um pouco esse tipo de prana. Rakshasas são os violadores do Dharma, né? Simbolizado, né, pela família do Duryodhana no Gita, né? Aí vem esses outros personagens, né, que são muito atraentes às crianças, vão destruir os Rakshasas, né? Naturalmente, ele descobrirá, realizará façanhas, né? Tal. Ok. De modo igual, se você quiser procurar uma vaca, deverá se dirigir onde as vacas se encontrem. Portanto, justifica a si mesmo, não cometi nenhum erro. Minha mente foi poluída, por isso não preciso me sentir culpado. Através de Anjaneya, eles estarão aprendendo indiretamente qual deve ser a atitude de um homem em relação a uma mulher. Então, ele fala aqui um pouco deste Purana, no qual existe o homem, Sita, né? E etc., que é bem modelado, né? Através desses Puranas, né? São histórias que nos ilustram, né, valores superiores. Nossa cultura ensina que todas as mulheres, exceto sua irmã, ou esposa ou sua mãe, todas se parecem, lembram a mãe, exceto
Não seriam todas as mulheres, inclusive a irmã, a filha, a esposa ou a mãe? Todas elas representam a mãe, lembram a mãe. Ok. Eu não vou entrar neste tema, porque eu não conheço este Purana, não tenho a menor ideia, não posso comentar sobre isso. Ok. Ele continua falando no parágrafo seguinte. O ponto aqui é muito simples, né? É que numa sociedade ideal, né, os modelos, né, os heróis, né, de nossas crianças, que as crianças estão na base das civilizações que vêm, né, deveriam ser personagens, né, tipo esses, né, personagens védicos, porque eles estão ali realmente, né, propagando esses valores superiores, né, em todos os sentidos. Deste modo, você descobrirá que, ao longo dos Puranas védicos, nós temos pessoas poderosas que são pessoas instruídas, são pessoas fortes, com muita devoção espiritual e que têm atitude saudável em relação ao dinheiro, ao guru e às pessoas, né? Entre elas as mulheres, e que se mostram como modelos ideais que temos que apresentar e seguir. Então, de novo, né? Os Puranas, os valores, as escrituras védicas, formando a mente dessas crianças, né? Num período do Kali Yuga, no qual a exposição a essas escrituras foram muito reduzidas, né? Mas ainda assim nós temos este modelo, né? Das escrituras para construirmos possivelmente uma civilização superior num futuro, ninguém sabe quando, né? As pessoas saudáveis, né? Produzindo, criando, né? Condicionando, né? Crianças, né? Com valores saudáveis, né? Inclusive em relação ao dinheiro, né? Inclusive em relação ao guru, né? Se não tivermos esses modelos adequados, nós ficaremos sob o exemplo de todos os tipos de modelos violentos, né? Esses modelos da nossa civilização contemporânea são horríveis. E ficaremos não só totalmente à mercê desses modelos, né? As nossas crianças principalmente, e nós ficaremos reclamando o que está sendo mostrado na TV e no cinema. E assim você descobrirá que as crianças e as pessoas acabarão recebendo todo tipo de condicionamento doentio, né? Não tem nenhuma dúvida. Elas são esponjas, elas vão absorvendo tudo, né? E não tem mais modo, né? Os valores sociais chegaram a um ponto, né, de colapso, né, de até mesmo depravação. As crianças são submetidas a coisas horríveis nas escolas dos Estados Unidos e no Brasil também, nos dias de hoje. Elas se tornarão condicionadas por essa ignorância, né? Por essa distorção de valores, né? Disfunção, mentes humanas disfuncionais, né? Mas é além de simplesmente o materialismo que quer, né, desfrutar de prazeres sensoriais, custe o que custar. Se trata também de mentes que se tornaram disfuncionais, né? Elas são simplesmente doentias no sentido literal da palavra. E isso é o meio ambiente no qual as nossas crianças de hoje são, né, construídas, né? Infelizmente, nos Estados Unidos, né, existe um movimento já há muito tempo de ensino caseiro, as pessoas, né, as mães e os pais conhecendo, sabendo da situação dentro das escolas, o processo, né, o processo de condicionamento e manipulação das mentes já dentro da escola, as escolas caseiras, né, homeschooling, como eles dizem, né? E eu fiquei sabendo recentemente que no Brasil já está proibido o homeschooling, né? Você pode ser, né, penalizado, pode ser criminalizado
se você tentar educar a sua filho em homeschool, na sua casa, junto com outras pessoas que não querem expor os filhos ao sistema, né? Então, para dar uma dimensão da loucura daquilo que nós estamos vivendo. Por isso, Krishna enfatiza aqui que os anciãos são responsáveis pela próxima geração. Do mesmo modo, Arjuna, você é responsável pela próxima geração, sem dúvida alguma. Portanto, você haja segundo o seu Swadharma e proteja e defenda as próximas gerações deste Brasil varonil. Né? Então, é mais ou menos isso. Nós terminamos com Hariom, este file, né? Como é que a gente chama aqui? Arquivo. Este arquivo. Nós temos aí 5, 10 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta boa, eu vou dar respostas boas. Se alguém tiver pergunta ruim, eu também vou dar respostas boas. Portanto, agora fica aberto 5, 10 minutos para perguntas e respostas. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. Obrigado, Lord. Obrigado vocês. Todos vocês. Obrigado, Felipe. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber.
E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishwara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.